Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Então, se você tem algum serviço ou produto e deseja anunciar na internet, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Como vocês podem observar, estamos num novo cenário, nós já vínhamos avisando que iríamos mudar o cenário. Estamos aqui dentro da Mostra Elite Design 2023, no espaço que foi projetado pela designer Marília de Carvalho. As redes sociais dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse projeto tem o apoio de Supply Engenharia, TecBril, construção de fachada ventilada, Pyramed Móveis Planejados, Action Climatização e Semel Materiais Elétricos. Como vocês já sabem, o Qualicast é um podcast para gerar conexões, contar histórias e distribuir muito conteúdo de qualidade. E a gente aqui num cenário novo, direto da Mostra Elite, veio para conhecer as histórias dos expositores, dos profissionais, dos apoiadores desse evento. Então, todo dia ao meio-dia tem um episódio novo. É só entrar no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify, para te ouvir. Se tu quiser vir aqui e visitar esse espaço e todos os outros, o QR Code está na tela. É só apontar a câmera do teu celular, comprar o teu ingresso e vir aqui conhecer a gente, tirar uma foto no espaço, conhecer todos os outros ambientes. E hoje a gente não podia estar com ninguém mais, ninguém menos. O curador desse projeto, César Araújo. Tudo bem? Tudo Como bem, é que vão? César? Tudo certo. Seja muito bem-vindo, César. Eu que agradeço o convite e tenho a honra de ser o número 1. 01. Às vezes não é bom ser o 1, né? Não, é sempre bom. Mas a gente sempre bom, botou sempre mais bom. cascuda Sempre na bom. frente para que vai vir levar depois toda a gurizada junto. Pode ser, tá bom. Tá bom, me convenceu. Convenci, tá ótimo. Muito bem. O César, além de curador da mostra, também é um profissional que está expondo aqui. Mas hoje a gente vai falar mais da curadoria. A gente vai falar Ok. mais desse momento. E a gente pode, claro, entrar também na questão do projeto. Mas talvez uma nova conversa, quem sabe? Ué, nós estamos sempre abertos para trocar ideias e compartilhar as Conversar coisas. é bom, né? Conversar Sempre é é bom, sempre é bom. Para que as pessoas entendam, a gente queria saber um pouco mais da tua carreira, o que tu faz e como foi o convite e também como é que é estar na mostra como curador. Porque muitas pessoas também não sabem o que faz o curador da mostra. Eu tenho essa curiosidade do que é a curadoria. Tá, então vamos por parte. Por Eu sou arquiteto formado, eu não sei se eu digo há mais de 30 ou quase 40. Quase 40 passa uma credibilidade maior, eu acho. Mas Então, tá precisando. eu sou arquiteto urbanista formado há quase 40 anos e trabalho com a minha sócia, minha mulher, né? Que é a arquiteta Jaqueline Zarpelon, e nós temos o escritório ZA Arquitetura. A gente já trabalha, como eu mencionei antes, a gente já trabalha há 40 anos no mercado e desenvolvendo sempre a parte de arquitetura como um todo, né? A gente não só desenvolve a parte de arquitetura de interiores, mas também a parte de arquitetura civil, né? E a parte de arquitetura corporativa. Projetos de todos os... Em todos os corporativo, sentidos. interiores, Comercial e interiores residencial. Construção de casas, Isso. também. A gente tem muita coisa já feita aí ao longo desse tempo, né? Ela começou um pouco antes, ela já vinha de um escritório, né? Onde ela trabalhou desde o 4º semestre da faculdade nesse escritório. E depois a gente se formou, ela numa faculdade, eu na outra, eu na universidade, ela na faculdade Ritter dos Reis. E eu na Universidade Vale do Rio dos Sinos, a famosa Unicinos. E aí, num dos encontros no IAB, a gente se conheceu, enfim, e já estamos há 40 e poucos anos aí. Nessa jornada. Eu sou filho da Ritter também. A Ritter eu considero uma das melhores na área da arquitetura, eu considero uma das melhores. Eu acho que os professores capacitados, como sempre, e muito atualizados. Sim, Isso que é fundamental. Eu entrei na Ritter na arquitetura. Fiquei longos 3 semestres fazendo a minha arquitetura.
Tive uma experiência... Pra ti, na verdade, foi ai que tortura. Não é mesmo? Logo vi que não dava pra coisa. Bom, mas deixa eu terminar a pergunta. Isso. Então, já trabalhando nessa estrada aí, nesse tempo todo que eu comentei com vocês, os desenvolvimentos dos nossos trabalhos sempre tem um diferencial, a gente prima sempre por colocar algo diferente nos nossos projetos. Uma pintura, ou uma escultura, ou um artista novo, né? Ou um parceiro novo. A gente está sempre batalhando e correndo atrás. Posso garantir para vocês que os nossos trabalhos e a nossa atividade foi muito prazerosa ao longo desse tempo todo, né? A gente não tinha facilidade da tecnologia de hoje. A gente já sofreu uma transformação muito grande na década de 90, quando a gente teve que abandonar as pranchetas, né? As canetas nanquins, aquela coisa toda, e partir para a computação, né? Então, o meu escritório seguramente foi um dos primeiros a trabalhar com computação gráfica, desde a parte de planejamento e cronogramas e as plantas propriamente ditas, né? Até o produto final, ou seja, a obra finalizada, seja ela de qual segmento pertencente, né? E, cara, é muito bom. Isso é tudo muito bom. E em 1999 a gente teve a primeira oportunidade de trabalhar e de fazer uma mostra, né? Eu não vejo problema nenhum. Eu fiz a nossa primeira participação foi numa casa cor, né? A gente fez um projeto muito legal, fizemos toda a parte de acesso da mostra naquele ano e era na Alceu Vamose, hoje é onde é o Mãe de Deus Center. Aquele prédio, naquele complexo ali. Ali na Carlos Gomes, ali. Na verdade, entre a Soledade e a Alceu Vamose. Né? Era uma casa que dava de frente para a Alceu Vamose, era uma casa tombada no patrimônio. Eu acho que até hoje ela ainda existe, não posso garantir. Mas, enfim, a gente começou em 1999 a participar desses eventos de arquitetura efêmera. Depois disso, em 2001... a gente recebeu um convite para experimentar um evento chamado Casa e Companhia, que pertencia à RBS. E a gente fez naquele ano dois eventos. Fizemos Casa Cor e Casa e Companhia. Pauleira. Aí chegou no final do ano, eu disse para minha sócia, minha mulher, digo, olha, tu escolhe o que tu quer, eu não vou trabalhar o ano inteiro e fazendo amostra e faz espaço e desmancha espaço, faz espaço e desmancha espaço. E aí, naquele momento, a gente partiu para Casa e Companhia, porque era um público que, ao nosso ver, atendia mais às nossas expectativas e a gente buscava sempre uma alternativa de acessibilidade do público ao nosso trabalho. E aí a gente partiu, então, pesado. Nosso escritório hoje, com este evento aqui, a gente está fazendo acho que é 27 ou 28, não tem presente assim. Na pandemia a gente não fez o evento. Em 2020 não teve evento aqui. 2021 a gente não fez. E aí o outro ano a gente retomou. Eu já tinha abandonado, tá? Mas a Flávia e o sócio dela na época me convenceram que eu tinha que voltar, e o escritório tinha que voltar. Porque ao longo dessa caminhada de 27 ou 28 eventos, né? A gente aprende muita coisa. Sim. A gente vai se lapidando e a gente vai se moldando às condições que não são impostas, né? E aí a gente aprendeu ao longo muita coisa, né? E aí veio o convite para a curadoria. E aí eu vou terminar de responder a tua pergunta. O curador de uma mostra, ele tem a responsabilidade de fazer uma análise dos projetos que ele recebe, né? E conversar e dialogar com o profissional que está entregando o projeto, de como atender da melhor maneira possível as suas ambições e o que na verdade está querendo fazer.
nunca intervindo no projeto, Uhum. né? Sempre abrindo as portas e as possibilidades das coisas que ele está pretendendo ali. O curador também se responsabiliza pelas obras executadas, né? Como um todo, tá? Ele não é responsável pelo espaço de cada profissional, Uhum. mas ele é responsável pelo todo, Sim. pelo projeto como um todo. Então, esse é o papel fundamental do curador. E fazer aquela interface, né, entre colegas, né? O vizinho quer fazer uma porta desse jeito e aí isso vai interferir no meu projeto. Dá para a gente sentar e conversar? Vamos ver o que a gente consegue conciliar uma coisa com a outra, né? Porque, infelizmente, o ego do arquiteto é um ego extremamente grande. Um ego extremamente que sai O fora tamanho do seu talento. só que extrapola muitas vezes, né? Então, quando tu tem duas pessoas muito talentosas, e quero deixar bem claro que nesse ano aqui a gente tem muita gente talentosa. Os E- espaços são incríveis. E só que quando tem um talento de um lado e um talento do outro, o ego de cada um fala mais alto. E aí ninguém quer fazer ceder aqui ou ceder ali, ou fazer isso ou fazer aquilo. Aí entra o curador. O curador diz, vamos sentar e vamos... Existem regras que têm que ser cumpridas. Então, a regra a ser cumprida é que a responsabilidade disso é teu e a responsabilidade disso é tu. Né? Faça da melhor maneira possível, não interferindo e não implicando no espaço do teu vizinho. Seja agradável, que ele vai ser agradável. Até fugindo um pouco da pauta, mas assim, na questão dos egos, né? Eu percebi que aqui, pelo menos, todos os expositores, acho que meio que formou uma família, né? De quem... O pessoal ficou bem amigo, pareceu. Na bem na unido. verdade, eu sempre procuro, eu sempre tento fazer com que essa união e esse processo de 40, 50 dias de obra seja o mais agradável possível. É óbvio que tem, ao longo dessa caminhada, tem algum atrito, tem alguma coisa. Eu não quero isso, porque que é a mesma cor que eu estou botando na parede, o cara botou, vamos equacionar, Sim. vamos trabalhar. Né? Qual é o teu conceito do teu projeto? O conceito dele é esse, assim, será que ele não está mais dentro? E aí o aconselhamento de um e de outro leva, muitas vezes, ao cara olhar assim, ele tem razão. Ou ela, o projeto dela, o contexto está mais dentro, então eu vou dar um passo para trás para melhorar o meu e fazer com que as coisas andem junto. Sim. E aí muitas vezes desse pequeno atritinho, incidente, coisa e tal, se torna uma amizade legal e às vezes as coisas fluem da melhor maneira possível. Mas sempre tem. Eu sempre digo, obra é problema. Na obra, tu tem que administrar problemas. Entendeu? Mas a gente consegue. E esse é o grande papel do curador, né? É o grande papel de fazer com que a coisa se torne boa, bonita, agradável para quem vai chegar e seja simplesmente um companheirismo, um compartilhamento para aqueles que vão proporcionar essa situação toda de vir, olhar e gostar. E ainda sem interferir no projeto sem dar opinião, enfim, né? Até porque isso aí é contra a ética, né? Eu não posso me envolver, né? Tecnicamente nesse projeto aqui, hoje onde a gente está, o estúdio hoje, por exemplo. Esse projeto eu já conhecia há 90 dias atrás. Andou e coisa e tal, faz assim, né? Aí eu não tenho... Tem um fornecedor tal, isso é uma outra prerrogativa do curador. Facilitar o acesso a fornecedores. Então, eu tenho um fornecedor oficial das tintas, só pode usar aquele, né? No nosso caso aqui, a Renner. Então, fizemos reuniões no escritório com os profissionais, com a equipe técnica da Renner. Cada um escolheu a sua cor, o que melhor se adequava ao seu projeto. E o pessoal da Renner teve, digamos assim, o cuidado de não trabalhar e não ajudar o profissional A da mesma maneira do que o profissional B. Porque senão aí começam os conflitos. Ele escolheu a cor, então
a cor X que foi escolhida por mim não pode ser escolhida por ti, Paloma. Então tu vai ter que escolher a X-1 ou a X-2. Por isso que aqueles catálogos maravilhosos que a gente muitas vezes vê nas lojas e recebe, que é um calhamaço de cor, tu te perde ali no meio, te dá uma oportunidade muito grande, daqui a pouco, de tu trocar a tonalidade da cor que atenda a tua necessidade e que não infrinja no espaço subsequente, entendeu? Sim. E ter tudo a ver na escolha, na questão dos conceitos, né? O curador, ele também orienta na questão de ter os conceitos, tem que ter tantos nesse conceito, os projetos tem que ter... para não repetir... Conceito é individual. É individual. O conceito do evento, ele pode primar por um único corpo principal. E a partir dali tu deriva os conceitos periféricos, digamos assim, tá? Mas eu entendi a tua pergunta e sei por que tu perguntou. Conceito é uma coisa, tá? Estilo é outra, tá? Então, os estilos, né? Eles são prerrogativas de cada profissional que se afeiçoa ou gosta mais de um e menos de outro, tá? Então, é o que eu sempre digo, os estilos arquitetônicos, eles vêm já de, né, clássico, neoclássico, moderno, pós-moderno, contemporâneo, pós-contemporâneo, né, aquela coisa toda, minimalista agora me falta o nome, mas tem outros tantos muito significativos. O gótico e o estilo high-tech. Então a gente pode buscar vários estilos dentro de um conceito. Esse estilo ele pode sofrer uma releitura e tu fazer uma adaptação com o que tu tem hoje de material, diferente do que tu tinha com o clássico, por exemplo, né? Hoje em dia, com a demanda muito grande de exploração de pedras ou de alguma coisa, hoje nós já temos materiais sintéticos que imitam a pedra, por exemplo, e que te dão o mesmo sensação de que tu tá vendo um granito, né? A gente sabe que não é, mas existe esse material aí. Então é sempre uma releitura, né, cara? E isso aí, o estilo é de cada um. O conceito pode ser um único. Né? Dentro do estilo Art Nouveau, por exemplo, eu vou trabalhar ele no aspecto contemporâneo dentro do conceito tal. São coisas, todas elas linkadas uma na outra. Beleza. Né? Então, isso pode acontecer, e isso é o que acontece. E o curador não tem, a nível de escolha de estilos e coisa e tal, ele não tem uma prerrogativa. Né? O arquiteto deve chegar já com o seu estilo próprio. E na minha época, por exemplo, que a gente estudava, os professores já sabiam, né, da universidade, que o César tinha um traço assim, coisa e tal, e que ele primava por uma tendência de estilo neoclássico, diferentemente da Paloma, que ela gostava mais do estilo moderno, então no traço ela já buscava a leitura do estilo moderno, aquela coisa toda. Então, nas discussões de classe que a gente tinha, eles colocavam os projetos nas paredes. Quando a Paloma, né, botava, antes do professor chegar, o César botava os trabalhos lá e coisa e tal, o professor já sabia, ó, isso aqui é da Paloma, aquele é do fulano, o César está aqui. Blá, blá, blá. Então, assim, os professores conseguiam a identificação mais fácil. Hoje já não se consegue tanto. Não tinha como tu fazer um digital, Ctrl-C, Ctrl-V, né? com o teu Não existia colega. Ctrl-C. Era difícil. O problema era não dava para colar. o problema era quando tu derrubava o café dentro do projeto. E aí tu tinha que partir do zero, né? Não. Então essas coisas eram bem... Hoje em dia é só se tu não salvar o arquivo. Sim. Automático já. É que nem hoje, antes de vir aqui, tava precisando salvar o arquivo e tudo travado no computador. Isso é uma demanda grande derrubar um café simples. Isso é uma demanda que é muito perigosa, cara, para as atuais gerações, né? O não salvamento em dois ou três equipamentos diferentes
pode te ocasionar perda total. Né? Eu, quando dava aula na universidade em Camboriú, a primeira pergunta que os alunos faziam na primeira aula, professor, eu posso fazer pelo computador? Pode, sem problema nenhum. Só cuidado. Cuidado. Tenha salvo pelo menos no HD, no disquete e no pendrive. Naquela época não tinha pendrive, mas deixa salvo em 2 disquetes e dentro do HD. Porque se der um pau e tu perder o HD, o teu trabalho está salvo, tu entra em outro computador e tu consegue trabalhar. E chegava no final do semestre, Sempre tinha o caosinho. Sempre. Professor, deu pau, eu não consigo imprimir. Professor, Tá, mas tu não salvou no disquete. Eu salvei, eu juro que eu salvei, mas eu não sei onde é que eu coloquei aquela batidinha. Então, no... assim, ó, o café da minha época é a salvação do HD e do pendrive que existe hoje, entendeu? E isso vale não só para o estudante, né, mas para os novos arquitetos também, que fazem dessas ferramentas o seu dia a dia, né? E eu, por exemplo, as minhas coisas, eu tenho tudo salvo na nuvem já agora. Nós também. Projetos e coisa e tal, papapá, é tudo na nuvem, porque na nuvem presume-se que não vai dar pau em nada, né, cara? E que tu vai poder acessar em qualquer lugar. Eu vou poder acessar em qualquer lugar. Uhum. Então, se eu for dar aula hoje em São Paulo, vou dar aula no Rio de Janeiro, eu não preciso levar nada. Eu chego lá, tenho um computador à minha disposição, eu entro lá, baixo da nuvem e PT saudação. Mas ainda existe gente que quer dar um miguezinho do professor. A mim, professor. E é isso aí. Eu já te ensinei na primeira aula. Eu queria... Posso vai primeiro? lá, com certeza. Eu queria... Tu falou ali que já participou de 27, 28 mostras, né? Sim. Eventos de arquitetura efêmera. Isso. Para os arquitetos que estão começando, eu acho que muitos vêm aqui se inspirar, olhar para todos os profissionais e pensar, nossa, um dia eu quero também expor aquilo que eu faço, o que eu faço de melhor. Qual a importância, assim, para o teu trabalho de ter estado em tantos eventos como esse? Bom, isso é uma conversa muito comprida. Não tem problema, a gente entendeu. Temos tempo. Cara, assim, ó, a gente lá atrás, em 1990, quando a minha mulher me chamou para trabalhar com ela, porque eu trabalhava numa multinacional. Uma pequena historinha, tá? Eu, quando me formei, eu estava desempregado. E ela era sócia daquele escritório que eu falei anteriormente. E a gente se formou em 87 e 7 meses depois, nós estava casado. Ela empregada e eu desempregado. Vê só como é que é a história da gente. E aí o meu pai, na preocupação de que meu filho, tu está formado, tu não sei o quê, o papai, ele pegou um recorte do jornal e me mandou. Eu morava a 2 quadras. Mandou, eu nem sei quem foi que levou, acho que foi meu irmão, não sei. Alguém me levou o recorte do jornal e ele dizia, estamos selecionando um profissional de arquitetura recém-formado, assim, para desenvolver o trabalho junto à empresa. E aí dava o nome da empresa. Eu digo, cara, que isso aqui vai dar 1,5 kg. Vai passar de 1 quilo. Uhum. Eu fui, me inscrevi, me apresentei, mandei currículo e coisa e tal, e esses caras me chamaram. E aí posso dizer o nome da empresa? Pode, não tem problema. Eu acho que a Renner não vai ficar chateada. Eu trabalhei na Sherwin-Williams do Brasil, uma empresa americana, multinacional, que estava fincando o pé forte. Em São Paulo já estava, e ela estava expandindo para a região sul e alguns estados do Nordeste, não eram todos. E eles estavam contratando profissionais para fazer a interface, olha só, a interface da indústria Sherwin-Williams do Brasil com o especificador. Ou seja, com aquele profissional que fazia o projeto, fazia os memoriais descritivos todos certinhos e coisa e tal, e especificava. Então, a minha função inicial e principal, eu fui até o último dia fazendo isso na empresa, era de chegar no profissional que já estava no mercado trabalhando e mostrar para eles, olha, o meu produto é um produto de primeira linha, assim. Chegou no momento da seleção lá que sobrou 10 profissionais de arquitetura. E aí fomos fazer as entrevistas, aquela coisa toda, e eu fui na
Na entrevista, eu primeiro falei com o subgerente da filial Porto Alegre. Os 10 falaram, e dos 10 ficaram 4. E aí foram falar com o gerente. E aí ficou 2. Ficou eu e mais um cara. E aí veio o diretor de São Paulo, um americano, 2,5 metros de altura, por 1,5 metro de largura, e veio fazer a entrevista com a gente, né? Ele falava inglês, e eu pouco entendia do inglês, mas tinha um tradutor e coisa e tal, e aí fizemos a seleção. E aí, no dia seguinte, ele voltava para São Paulo, mas já ia deixar a decisão tomada aqui. Aí, no outro dia de manhã cedo, 8 horas da manhã, tocou o telefone, disse, te apresenta aqui, porque... Aí eu fui. Então, eu trabalhei, eu fiz o meu caminho um pouco diferente. E aí que eu queria dizer, hoje, eu vou falar um pouquinho mal de algumas coisas. Hoje, tem muita gente vendendo ilusão e vendendo uma promessa que as pessoas não vão conseguir fazer. A gente sabe que quem tem o conhecimento sabe que as pessoas não vão conseguir fazer. Porque o meu caminho, ou melhor, o caminho que todos nós arquitetos temos que seguir é um. Só que eu sigo de uma maneira, tu, Pamela, segue de outra e tu segue de outra. E eu não, o meu pulo do gato não vai ser o teu pulo do gato. E não vai ser o teu pulo do gato. Entendeu? Então, aí é que está a grande jogada. É saber que tu passar o que tu adquiriu, entendeu? Mas dizendo, cara, tu tem que tu fazer o teu caminho. Uhum. Cara, eu vou te dizer, eu vou te dar o caminho mais fácil, mas eu não vou te dizer que isso aqui vai dar certo para ti. Daqui a pouco, se tu desviar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, a tua facilidade, aí está o teu pulo do gato. Porque essas receitas milagrosas que o pessoal está vendendo em Instagram e Facebook e não sei mais, isso aí não existe, cara. Isso aí não existe. Sim, no meu curso tem o seu escritório de arquitetura com mais de 100 quantos clientes por mês. Bom, eu contei a historinha e perdi a ciência da pergunta. Que era para falar por que estar em tantas mostras, por que tudo isso... Ok, então, o que eu fiz? Eu me fiz conhecer Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque eu trabalhei pela Sherwin Williams primeiro nesses 2 estados. Né? Eu recebi uma carga eu recebi uma imersão de conhecimento, né, na empresa essa. Eu fiquei 20, 30, 40 dias internado na fábrica, dentro de fábrica, para saber como é que faz tinta, como é que faz não sei o quê. Eu sou especialista nisso. Para poder aprender, para poder chegar e convencer os caras especificadores lá de que o meu produto era melhor do que o da concorrência. Bom, feito isso, eu me fiz conhecer em Santa Catarina e Rio Grande do Sul como arquiteto da Sherwin Williams. Hoje tem todas as grandes empresas, graças a Deus, todas as grandes empresas têm uma interface fábrica especificador. É no piso, é no acabamento da parede, é nos móveis, é no MDF, é no ferro. Em tudo tem um cara que está fazendo a interface da indústria com o especificador. Né? Então, eu fazendo isso, eu me fiz conhecido como o arquiteto da Sherwin Williams. E em 1990, a minha mulher me chamou para trabalhar com ela. E aí vamos botar o nosso escritório, então. E aí a gente começou a batalha. Mas eu já tinha uma facilidade fácil de chegar em alguns setores do mercado. E aí, cara, como é que tá lá? Não sei o que. Não, cara, agora eu tô com o meu escritório, assim. Eu saí da empresa, agora estou alçando voo. Na verdade, eu estudei para ser arquiteto, eu não estudei para ser interface né? E aí foi indo, e eu consegui penetrar naquela época no mercado que, vamos dizer, cara, tinha uns 30 profissionais na área de arquitetura comercial, que eram fortes. Na área de arquitetura residencial tinha uns 50, 60. Né? Corporativo não tinha muito, porque o pessoal não acreditava muito ainda, né, naquela época na arquitetura corporativa. Mas eu comecei a fazer barulho.
E comecei porque as pessoas que eu tinha contato antes me chamavam para fazer alguma coisa. Uhum. E aí é que eu comecei a ficar conhecido no mercado. Então, eu participei disso, da Sher Williams, como especificador interface. Aí eu entrei no mercado da arquitetura, seja ela comercial ou residencial, porque o pessoal já me conhecia. E aí entrou o escritório nessa levada, entendeu? E aí depois que tu faz 1, 2, 3, que tu monta o teu portfólio, cara, aí tu vai trabalhando. Então hoje a facilidade faz o projeto e põe no Instagram, faz no projeto e põe no LinkedIn, ou põe no Facebook, coisa e tal. Isso é uma propaganda que é legal, cara, é boa. Só que tu tem que ter o portfólio. E na minha época, vou extrapolar, tinham 100 profissionais que dominavam todo o mercado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Hoje, são 28 mil. Uhum. Então, a briga está muito injusta. Injusta, porque tem gente hoje, cara, que se propõe a fazer projetos e estudo de projetos e coisa e tal, blá, 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 por 400, 500 reais. Coisa que, cara, não existe isso, bicho. Se tu quer um projeto que te dê qualidade de vida, que te dê saúde, que te dê tranquilidade, contrata um cara com experiência. Uhum. Tá? Eu sempre digo, quando eu vou participar de alguma licitação, alguma coisa, que me chamam para dar um orçamento, eu sempre digo, cara, com quem é que tu tá orçando? Uhum. Então tá, então eu vou entrar nessa balada. Tu que tem 40 anos de mercado, depois tem um que tá de 20, um de 5, e um de 3 anos e um de 6 meses. Não, cara, eu não vou participar. Eu não quero participar porque o nivelamento não vai ser igual. Uhum. Não que eles não tenham condições, eles têm a mesma condição, a condição intelectual e cultural, eles têm tanto quanto eu. Só que a capacidade de desenvolvimento e de tratamento e de conhecimento a nível de mercado, esses caras não vão ter. Tempo errei. Entendeu? Então, Sim. assim, ó, como é que tu vai analisar o meu trabalho, o meu valor, o meu viu metal com um cara de 6 meses de formado? Culturalmente, nós somos iguais. Uhum. Mas e a bagagem? E a experiência? E a condição que eu vou te dar? Exato. Então, assim, eu não consigo participar dessas licitações. Por que a mostra? O que me levou a fazer a mostra? Justamente para penetrar em locais que o meu escritório ainda não tinha conseguido atingir. Sim. Certo? Então, o benefício da amostra, ele é muito mais institucional do que valor. Uhum. Então, se você está no mercado hoje, você é um cara que está no mercado por ser alguma coisa ou por ter alguma coisa. Então, o mercado te aceita dessa maneira e te consome dessa maneira. Então, a gente traçou esse caminho em 1999. A gente traçou esse caminho dizendo, não, nós vamos apostar nisso porque isso vai nos render frutos a nível de mercadológico e a nível de futuro, e de grana, e de projeto, e de tudo, entendeu, cara? Então, a gente optou por isso. E junto disso, veio as oportunidades de publicações, né? De tu ter os teus trabalhos publicados em X revistas e em jornais e em periódicos, né? Então, isso também é muito legal. Isso também te faz crescer e te faz chegar numa condição diferenciada. Até eu acho que a curadoria chegou até o escritório por causa disso. Sim. Eu sinto que o arquiteto que ele entra na amostra, não sei, pode ser uma percepção de fora, né? Ele, por muitas vezes, ele faz o projeto que é do cliente, né? E acho que na amostra ele tenta botar o projeto que é dele, né? Não sei. Mas se ele faz isso, ele faz errado, cara. Se alguém entrou... Querendo... Vamos imaginar o seguinte, no estúdio, a profissional que fez esse estúdio, se ela fez esse estúdio para ela, sim,
ela não deve ter pensado certo. Uhum. Ela deveria ter feito um estúdio pensando que a Cole Digital é que ia usar esse estúdio. E o que a Cole Digital precisa? Ela precisa disso, disso, disso. Então, ela propôs coisas aqui e o projeto está montado e a gente vê que ele está montado de acordo com uma exigência e uma necessidade da Cole Digital. Uhum. Entendeu? Então, eu acho assim, todos os projetos que estão aqui, tá? Na mostra, e eu conheço todos já há muito mais tempo, sempre tem um cliente. Uhum. Sempre tem, mesmo que esse cliente seja figurativo, né? Por exemplo, a gente tem um espaço onde uma empresa de roupas Isso. contratou um profissional para fazer o desenvolvimento da marca e linkar o trabalho do profissional a imagem e a qualidade do vestuário deles. Certo? Uhum. Depois a gente tem, por exemplo, Sim. uma outra fábrica, né? Que através do seu representante comercial de Porto Alegre contratou uma arquiteta para fazer o seu digamos assim, o seu ponto de lançamento de um produto que ele vai botar no mercado agora já, ou daqui a pouquinho, coisa e tal, entendeu? Então, existe isso. Mas eu estou falando de dois, né? Uhum. E estou falando de espaços que as pessoas passam e percebem que tem um apelo um pouco mais comercial do que Então residencial. tem um cliente, nem Sempre que seja tem. um cliente oculto, Sempre tem, sempre tem. que vai Eu tenho certeza dar disso. diretriz Eu tenho para o projeto. eu tenho certeza disso. Que os ambientes, eles têm que contar uma história. Os ambientes Na têm que verdade, contar tu tem que criar um personagem e tu tem que dar vida a esse personagem. Uhum. E o teu espaço é a vida do personagem. Entendeu? Seja ele verdadeiro, seja ele fictício. Uhum. Tá? Mas tu tem que dar vida. Sim. E ele exige coisas. E é o briefing. Sim. Esse cliente vai te dar o briefing para tu desenvolver o teu trabalho. Na minha época se chamava programa de necessidades. Uhum. Tu faz 1, 2 entrevistas com o teu cliente, tu tira dele o programa de necessidades e aí tu monta um escopo de trabalho e tu apresenta para ele. Hoje chama briefing. O briefing, Sim. americanizou. Então assim, tu tem que, mesmo que esse cliente não exista, tu tem que criar um briefing. Dentro desse briefing ele tem que fechar as conexões todas, entendeu? Para depois desenvolver um bom trabalho. Tu falou ali na questão do teu escritório, né? Ter essa busca pelo novo. Né? E o que é, em cada projeto, tu buscar um novo, assim? O que é esse Tu desafio? quer que eu fale isso agora ou na outra entrevista? Acho que a gente pode linkar essa com a próxima. Tá. Vai. Então, ó, fique ligado se na próxima entrevista vai ter essa pergunta. Eu vou te dizer Que eu assim, ó. adoro- Eu vou te dizer assim, ó. Já o ano passado, o nosso projeto foi diferenciado, tá? Se tiver oportunidade na próxima entrevista, eu venho, eu trago fotos que a gente pode, de repente, projetar para mostrar alguma coisa e contar a história. Uhum. E aí eu conto a história desse ano, do projeto desse ano. Com certeza. Porque tem história. Todos Tem. têm história. Tem. E sempre tem algo diferente. Sempre tem Eu algo tenho diferente. algumas dúvidas ali quanto ao espaço. Isso. Dúvidas não, né? Perguntas, Curiosidade. porque a gente olha lá e traz várias curiosidades, né? O meu espaço. O teu espaço. Não, o meu não. O espaço do escritório. Isso. Que é a Jaqueline que é responsável pelo espaço. Tá? Isso. Daí, Aí eu todos tenho que os trazer ela. espaços, na verdade, né? A gente vai passando e vai olhando. A gente pensa, o que a pessoa pensou aqui? Aham. E aí, isso Mas traz- isso que tu tá me dizendo é muito legal. Porque se tu passar por um espaço e tu ficar intrigado, seja com um mínimo de um detalhe, se tu ficar intrigado é porque aquilo te chamou atenção. Sim. E se chamou atenção, aquilo pode servir para ti ou não. Mas aí o projeto conseguiu atingir, o arquiteto com o seu projeto conseguiu atingir a tua necessidade daquele momento. Sim. E aí tu diz assim, pô, por que aquele cara botou aquela bola azul ali, né? E uma bola lilás toda
né, assim, o que será que quer dizer? Aquilo ali tem um porquê. Tem um porquê. Aham. E se te chamou a atenção é porque aquilo vai fazer bem para ti ou vai fazer mal. Aham. Sim. Mas se chamou a atenção, Mas tem precisa uma explicação. conhecer, né? Saber. A gente, os ambientes aqui tem uma metragem quadrada, né? E tudo dentro dessa metragem é milimetricamente pensado Não tenha dúvida. para ter essas sensações, né? Que Isso. a pessoa, quando vem aqui na mostra, vai olhar os ambientes, vai ter alguma sensação. De um ambiente para outro, tu vai mudar a tua sensação. E todas as sensações, cara, são diferentes. Uhum. De repente, até dentro do mesmo espaço, pessoas diferentes vão ter sensações diferentes. Uhum. Isso se chama tu ter aguçado os teus sentidos. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Tu é um cara inteligente. Quantos sentidos a gente tem? São 7 sentidos? Não? Boa pergunta. Sou um cara inteligente, pero não muito. Cinco. 5. Visão, Eu sabia que era... olfato, paladar, audição e tato. Isso. E eu vou dizer para vocês que vocês rodaram na prova. Porque tem mais um? Nós temos 32 sentidos. Eu só Todas as conheci. pessoas têm, no mínimo, 32 sentidos. Uns mais salientes e mais desenvolvidos e outros menos salientes e menos desenvolvidos. Então, cara, isso aí é uma coisa para a gente falar numa sequência. Vamos. Porque para discorrer e para falar sobre isso aí é livro, é um trabalho de tese. Eu, assim, quando eu comecei a ler o livro, eu digo, pai, não acredito, cara. E é exatamente isso que acontece. Olha só como é que a coisa está acontecendo. E aí tu vai percebendo as coisas e tu vai sentindo as coisas. E assim, como é que eu não me dei conta disso, cara? Que loucura! A minha vida inteira, tu com 40 anos, tu com 28 e eu com 64, a minha vida inteira, cara, eu sabia que isso existia, mas por quê? Porque é assim que Até dar nome acontece. às coisas. Tu... A gente não sabe até dar nome, né? Exatamente. E aí Aqui- a neurociência, que hoje tem gente que diz que é uma tendência, tem gente que diz que é uma modinha. Não, a neurociência, ela já existe fora do Brasil há mais de 100 anos. 100, 150 anos. Existem estudos que começaram a ser feitos em animais e depois passaram a ser feitos em seres humanos. Há mais de 200 anos. E chegou no Brasil no final da década de 60, no final das 50, início dos 60, tá? E aí as pessoas, os céticos não acreditavam no que os cientistas, os neurocientistas estavam falando e colocavam sempre uma pulguinha atrás da orelha, coisa e tal. Hoje, todo o processo neurológico, ele tem uma base científica bem estruturada que te explica o porquê das coisas. Por isso que a neurociência veio forte. Tá? E aí eu vou dizer uma outra historinha. Eu sou cheio de histórias. A gente Eu gosta, me a gente gosta. adoro, eu me adoro. Eu sou cheio de A histórias. gente também. Eu vi uma reportagem uma vez de um cara que me chamou a atenção. Eu não sei se foi no Multishow, não me lembro onde é que foi. Yuval Harari. Vocês já ouviram falar em Yuval Harari? Homo sapiens? Também Homo Sapiens. Mas o primeiro livro ele tem uma trilogia. Ele tem 21 lições do século XXI. Ah, sim. Homo Sapiens e o péssimo. outro é Meu Deus. Homo Deus. Sim. Esse cara, a primeira palestra que eu vi dele foi na televisão. E ele disse, isso faz uns 10 anos, 10, 12, 15 talvez. E aí ele me disse uma coisa que me impactou tanto, cara, que eu digo assim, o que eu vou fazer, cara? Eu já tô ficando velho. Eu vou ter que começar tudo de novo, bicho. Aí ele chegou e disse assim, eu vou falar uma coisa para vocês agora, mas não é para vocês se assustarem, né? Isso é uma coisa natural, que lá fora já está acontecendo e que vai começar acontecendo aqui agora no Brasil. Tá? Ele estava dando uma entrevista, lógico, falando em inglês, aquela coisa toda, mas se reportando ao nosso país. Isso, mais uns 10 anos, 12 anos, muitas profissões que hoje ainda existem, elas vão sucumbir. Elas não vão mais existir. Porque vai vir uma onda muito forte, tá? De realizações comprobatórias,
É assim que a gente diz? Comprobatório. Comprobatório. Que vão modificar algumas coisas que a gente pensava e que vão levar a outros caminhos que precisa do caminho que já foi trilhado. Tá? E aí surgiu a neurobusiness, neuropsicologia, Neuromarketing. neuropedagogia, neuromarketing e surgiu a neuroarquitetura. Então hoje já não existe mais um arquiteto, eu estou sendo muito generalista, tá? Não existe mais não existe mais um arquiteto raiz, vamos dizer assim. Existe um neuroarquiteto que ele é especializado em alguma coisa que ele achou interessante da neurociência aplicada à arquitetura. Aí existe... Aí nós podemos ficar conversando até o final da mostra, porque eu tenho assunto para conversar, tá? Existe o design biofílico, existe as agudezas e as desagudezas do aspecto comercial de cada movimento, de cada... Então, assim, aí tu pode viajar do jeito que tu quiser, cara. Entendeu? Mas o Yuval Harari disse isso, e isso está acontecendo agora. Então, assim, os arquitetos não são mais arquitetos, eles são neuroarquitetos porque se especializaram em alguma coisa e estão produzindo dentro daquilo que eles especializaram, eles estão produzindo, né? Então, é mais ou menos por aí. Nossa. Uma dúvida. A neuroarquitetura é uma área sensorial do arquiteto, onde ele se... A neuroarquitetura... Os arquitetos na década de 50, 60, 70, eles faziam os experimentos no acertei e errei. Então eles montavam o teu projeto na probabilidade de acertar 50% e errar 50%. Era a tentativa acerto e erro, acerto e erro. O que ele fazia que deu errado, ele deixa de fazer. Porque deu errado. Mas aí é que tá, deu errado naquele momento. Pode ser que no momento seguinte não esteja mais errado. E é isso que a neurociência traz de comprovação de que os caminhos que existem, ou o caminho que existe é um. Agora, a maneira de tu entrar nesse caminho e tu de desenvolver o teu caminho é de N maneiras diferentes. Sim. O processo da arquitetura, de aprendizagem e de aplicação da arquitetura é um só. Tá? Mas o processo que eu vou querer transitar, o que eu vou querer caminhar, é o meu processo. É a minha caminhada. Assim como a Pamela vai ter a caminhada dele, tu vai ter a tua. Então, assim, ó, é um estágio comprobatório de que a teoria está baseada em estudos que foram cientificamente comprovados. Isso é a neuroarquitetura, isso é a neuropsicologia, isso é... Há quem diga que o Freud já era neuropsicólogo, neuropsiquiatra. Freud era psicólogo ou psiquiatra? Não, psicólogo, né? E de neuropsiquiatra, essas coisas todas. Então, é uma nova maneira. Talvez aí esteja aquela onda do que nós estávamos falando, de que agora vai surgir uma escola nova de arquitetura. E essa escola nova de arquitetura vai receber que nome? Não sei. Sim. Não sei que nome vai receber. Vai ter um nome, entendeu? E essas coisas estão aí. Nós estamos escrevendo a história. Nós estamos fazendo a história. Não sei se vai levar mais 5 anos, 6 anos. Desculpa, 10 anos. Mas nós estamos escrevendo a história. Maravilha. Sim, a gente sempre costuma falar sobre as tecnologias novas que estão surgindo, né? Tu veio aqui da transição, da primeira que a gente sempre olha... como é que os arquitetos faziam as coisas, né? Porque, tipo, sem computador para... Eu sou da transição também, mas a transição foi na minha infância. Então, eu já fui para a faculdade Tu com é de computador. 1990, então. Sou 92. Ah! Sou jovem. Eu acertei a idade, então, hein? 28 Não, falou anos. 28, eu tenho 31. Ah, tá, não, tá. Mais ou menos. Corta né? isso aí, Rafa. O Léo ficou triste, né, Léo? Eu, com meus 40, não, eu dei uma cara de... Mas então, essa mudança que tu tá falando foi a introdução do computador na vida do brasileiro. E olha só o que já mudou. Sim. E agora mais nós tínhamos um ainda, computador que era um PC de cima da mesa, que às vezes tu tinha que dar uma manivela do lado ali, né? Com cartões de leitura, não sei o quê. Hoje não tem mais nada disso, cara. Pega isso aqui já. Isso aqui é um computador, velho. Que tu anda pra cima e pra baixo. Tu vai na obra, tu tira foto, tu tira medida, tu faz tudo com o celular, cara.
Entendeu? Olha só o tamanho que ficou o computador, velho. Então, essa tua primeira revolução que tu passou, ela ainda tá continuando. Sim, e daí agora vem novas revoluções, né? Acho que a gente comentou no da Marília também, que é a questão da inteligência artificial. A gente quer mais... Não vou falar sobre isso agora. Não. Não vou falar sobre isso agora. Num futuro a gente fala sobre isso, que é algo que vai impactar muito também. O que a Marília falou? Não, a gente só comentou por cima. Tá. Que vai impactar muito todas as profissões. Inclusive, a gente vê, né, o pessoal fazendo projetos, tu manda lá na inteligência. Renderização por inteligência. Não consegue fazer, tá, gente? Aí existe... Por isso que eu disse que eu não quero falar. Isso, e daí a gente entra na questão que a gente Não diz vamos entrar muito, nessa né? seara, hoje não. Não, querem entrar, a gente entra. Não, a gente E vai falar tem mais problema. da questão, tipo, que a tecnologia vem para ajudar, mas a gente precisa do profissional por trás para olhar aquilo. Já existe no mercado, só vou deixar um spoiler, tá? Já existe no mercado gente estudando sobre conselho de ética para inteligência artificial. Já existe gente estudando sobre isso. Então, assim, ó, inclusive, onde era o escritório de vocês, lá na PUC, tem 2 ou 3 cabeças magníficas que são neurocientistas e são filósofos que já estão pensando sobre esse assunto. Então, assim, a inteligência artificial, ela é ótima, ela é boa, ela veio e vai ajudar todo mundo para facilitar todo mundo, Mas a gente mas precisa existe uma ética por trás de tudo isso. Então, enquanto não houver uma ética profissional dentro do processo de utilização da inteligência artificial, vai ser uma zorra total. Quando houver uma normatização, deixando a coisa organizada, vai mudar de figura. Sim, é esse o ponto que eu queria chegar, assim. É justamente isso. Que a gente tá vivendo isso agora, e aí só daqui a uns 2, 3 anos, acho que mais rápido do que a era do computador. Não, a eu vou te consegue. dizer assim, ó. Eu já vi gente vendendo coisas de inteligência artificial no Instagram. Sim. Cuidado. Não, mas eu Cuidado. acho que para normatizações, né? Cuidado. A inteligência artificial, por exemplo, tu pode usar várias plataformas. Nenhuma plataforma detém a sabedoria total e a capacidade total de te dar uma inteligência artificial completa. Não existe isso, Sim. ok? Sim, elas são fragmentadas. Então, assim, ó, eu trabalho com tal plataforma e atinjo até tal condição. O outro trabalha com tal plataforma e atinge mais. Então, isso aí é muito perigoso a gente falar isso agora. Sim. Entendeu? A gente falou aqui de neuroarquitetura, sensoriais, né? E a inteligência artificial, claro, ela facilita muitas coisas, né? Até um tempo atrás teve uma polêmica de um deputado que entrou com um projeto de lei que era para tirar a regularização de diversas graduações. Não precisar ser graduado para tu exercer a tal Algumas atividade. profissões. Né? E uma delas era arquitetura, o Cal foi bem atuante nisso. Esse cara é um débil mental, desculpa. Eu não conheço ele, não sei de onde é que ele é, mas isso aí não existe, cara. Olha a esculhambação que ficou. Vou falar bem claro. Sim. Olha a esculhambação que ficou a faculdade de jornalismo. Hoje qualquer um tem o direito de sentar e de discorrer, de escrever e não sei o que, papapá. E quem olha e não conhece diz, ó, o jornalista tal falou, o cara nem é jornalista, cara. O cara detém uma outra faculdade e fala sobre assuntos que... Cara, isso aí pra mim não... E sobre isso, assim, eu vejo que na arquitetura o impacto é muito grande quando... Vamos lá, tu fez todo um projeto, pode dizer, tu usou a inteligência artificial, foi bem rápido para ti, pouco te custou, tu cobrou do cliente e aquela pessoa ela foi viver naquele ambiente depois. O que é cobrar do cliente? Como é que tu vai cobrar uma coisa que não foi tu que fez, cara? Só teve um abastecimento. E aí o cliente foi viver aquele ambiente. Quando ele foi viver aquele ambiente, ele viu que não era o ambiente que ele foi projetado. E agora como é que fica? Né? Então é esse impacto que eu vejo que pode ter de um robô fazer um projeto e não ser uma pessoa. Cara. Isso é muito pior porque implica sentimento. Inteligência artificial não tem sentimento. Ela trabalha com sentimento de quem a criou.
entendeu? Então, assim, como é que... Cara, não tem. É difícil. É difícil tu dissertar sobre isso aí, mas eu sei que, assim, ó, eu utilizei, o escritório utilizou algumas coisas sobre inteligência artificial no nosso espaço lá, tá? Então, Eu vi. então a gente pode conversar na outra conversa, que a Jaqueline vai estar aqui, e o projeto quase 100% é dela. Eu te dei alguns pitacos, algumas faz assim, faz assado, blá, 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 blá. Então, ela vai saber entrelaçar e entremear as situações melhor do que eu. Tá? Nós discutimos, conversamos e coisa e tal, babá, mas a mentora é ela que montou o negócio. Então, eu prefiro que ela fale. Vou dar meus pitacos, se eu for convidado para vir, vou dar meus pitacos. E vou só te dizer uma outra coisa, cara. Em 1982, tu não era nascido, muito menos tu. Teve um filme que chamava Blade Runner, o Caçador de Androides. Quem já viu? Não. Então entra no... Eu acho que tem no Netflix. Se não tiver no Netflix, eu acho que na Amazon tem. Tá? Qualquer um dos dois tem. Blade Runner. Tem o 1 e o 2. Pra tu entender o 2, fatalmente tu vai ter que ter visto um. Senão tu não vai... A sequência da história, tu vai ficar perdido. Até tu entremear as coisas todas, tu vai ficar perdido. E aí, cara, esse 2 aí é umas 3 horas de filme, mais ou menos, tá? Vai ter É que ser bem no final de grande. semana. Mas é muito legal. E lá, os androides nada mais eram do que a inteligência artificial. E esse... Em 82. o filme foi lançado em 82, mas ele é uma... O panorama dele é que a degradação da sociedade como um todo aconteceu em 2045. Tá? Então as cidades todas degradadas, pobreza... Estamos chegando, hein? Entendeu? Muita coisa deteriorada, muita prostituição, muita coisa falsa, né? Como é que é? Produtos falsificados, uma série de coisas. Tem que ver o filme para poder curtir, para poder saber. Vamos ver. Desde aquela época já existia inteligência artificial, em 1982. E dizendo que a inteligência artificial ia ter um impacto. E vamos ver. Em 2045, 2045 já está começando antes. É, bem antes. Entendeu? Nós estamos, no mínimo, 12 anos adiantados. É que as tecnologias hoje, elas voam, né, gente? Sim. Então, o meu celular, que eu tenho 2 anos, ele está defasado. Sim, Ele de está 13 totalmente defasado. já tem. Né? E é isso que eu nem sei. Um Samsung S alguma coisa, mas já tem um Samsung S hiper, mega, não sei o que. Então, é por aí o negócio. Exatamente. Fomos longe, né, Flavinha? Exatamente. Começamos Tava bom aqui, o papo. mas estava muito bom o papo. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Estou sempre à disposição. Temos que marcar com a arquiteta Jaqueline a palestra, o bate-papo dela. E, bom, é isso aí. Muito obrigada, então, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Para ti que ainda não veio na amostra, o QR Code está na tela, é só apontar a câmera do teu celular, comprar teu ingresso e vir aqui, conhecer todos os espaços, conhecer o César, conhecer a gente, tirar a tua foto aqui no estúdio da Marília de Carvalho. Todos os dias, ao meio-dia, tem um episódio novo, tanto no nosso canal do YouTube, no Spotify, e tu pode conferir todos os cortes em todas as redes sociais que vão estar na descrição do vídeo. Para quem quiser contratar a Quali também, o QR Code está na tela. Só apontar a câmera, nos chamar, que a gente vai ter o maior prazer em lhe atender.